Caros irmãos do Ideal Espírita, aqui estamos para um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Dando sequência aos estudos do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, estudos em que estamos relacionando as leis divinas ou naturais que Kardec traz no Livro dos Espíritos aos mundos habitados no Sistema Solar. Queremos ressaltar a importância de estudarmos as leis divinas, ou as leis naturais, as leis morais, como também vem registrado no Livro dos Espíritos. E ampliando esse conhecimento com o conteúdo que o livro Mundos Habitados no Sistema Solar nos traz. Então vamos pedir a Jesus que nos auxilie para que possamos aproveitar de maneira coerente e profícua e todo o conteúdo que chega até nós. Divino amigo Jesus, Mestre amado, pedimos que nos auxilie nesse momento, que o Senhor permita que os bons espíritos estejam conosco, auxiliando o nosso entendimento, asserenando as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos estar em comunhão e termos nesse momento mais um degrau para que possamos evoluir e melhorar. Que o teu evangelho de amor, Senhor Jesus, seja sempre o nosso guia, a nossa base segura para a nossa caminhada aqui na Terra e, como espíritos imortais que somos, possamos trilhar a senda do progresso de forma consciente e de forma eficiente também, amando os nossos irmãos e fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Mestre amado, que a tua luz e a tua paz permaneçam na nossa intimidade, hoje e sempre. Graças a Deus. Portanto, irmãos queridos, vamos seguindo. Hoje nós temos para estudar a lei de justiça, de amor e de caridade nos mundos habitados do Sistema Solar. Seguimos, meus irmãos, com esse estudo, de acordo com o que está registrado no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis divinas ou naturais. Vamos seguir aqui com a questão 614, que se deve entender por leis, por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Destacamos aqui: ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Dela, a lei divina ou a lei natural. O homem só é infeliz porque se afasta das leis de Deus. Temos aqui um roteiro seguro para a nossa caminhada evolutiva. E os espíritos ainda trazem para nós, na questão 616, a harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E vem a pergunta: é eterna a lei de Deus? Essa lei que rege o mundo material, o universo material e o universo moral? É eterna e imutável como o próprio Deus. Se Deus é o Criador de todas as coisas, né? Olha aqui o que os Espíritos esclarecem.
Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Olha que esclarecedor. Então, todas as matérias que o sábio estuda, vamos dizer aqui, até os próprios cientistas, quando a gente estuda a lei da gravidade, a lei de ação e reação, as leis da biologia, todas essas outras leis que estão na natureza, são leis criadas por Deus. Elas são imutáveis e existem desde sempre, como o próprio Deus, né? E o homem de bem, ele estuda essas leis que são também leis divinas ou naturais, que são as leis da alma, que são as leis morais. Então, são leis do universo moral e leis do universo material. Todas são leis divinas, visto que Deus é autor de todas as coisas. Então, as leis divinas ou morais, leis naturais, quais são as leis que Kardec organizou didaticamente para o nosso estudo no Livro dos Espíritos? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Então, essa é uma organização didática que Kardec fez para que a gente tivesse contato e possa estudar as leis divinas ou naturais e as leis morais. Os nossos estudos anteriores já trazem algumas dessas leis relacionadas com os mundos habitados no sistema solar. E hoje vamos estudar essa 10ª lei: justiça, amor e caridade. A pergunta que motivou essa nossa série de estudos relacionando as leis divinas e os mundos habitados no sistema solar foi a pergunta 618 do Livro dos Espíritos, que é: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E os espíritos nos respondem: a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcional ao progresso dos seres que os habitam. Então, a resposta ela não é sim ou não. Ela exige de nós um pouco mais de reflexão nessa resposta. Então, juntando aquela resposta anterior, que as leis divinas são imutáveis e eternas, com essa resposta aqui, de que elas em outros mundos são apropriadas a cada mundo e são proporcionais ao grau de progresso dos seres que habitam esses mundos, nós vamos encontrar aqui essa diversidade de condições no universo, né? Todos os orbes são habitados, mas as leis elas vão funcionar de forma proporcional em cada mundo. Por quê? Por causa da diferença dos graus de progresso desses seres que habitam esses mundos. Então, as leis são eternas e imutáveis, as leis divinas, mas elas são apropriadas à natureza de cada mundo, proporcionais ao grau de progresso dos seres que os habitam. Vamos seguindo, né? O nosso universo, a nossa Via Láctea, que é vista aqui da Terra, em alguns pontos que não tem muita luz, é possível ver esse desenho maravilhoso que a gente lembra dos navegadores, né? Os primeiros navegadores que se guiavam pelas estrelas. Quantas maravilhas era possível ver no céu daquela época, né? Em que ainda não existia luz elétrica. E hoje, em alguns pontos do planeta, e mesmo no mar, ainda é possível ver, né? Observar a Via Láctea dessa forma. Aqui nós temos a representação dos planetas, né? Que são os 8 planetas, e os planetas anões também, que fazem parte do nosso sistema solar e que também são tratados por Santa Teresinha de Lisieux
a nossa autora espiritual, nesse livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Né? Então, nós vamos ter Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E os planetas, e os 5 planetas anões também são tratados nesse livro. Nós temos aqui uma representação da Via Láctea, só para lembrar que o nosso sistema solar é um pontinho pequeno, né? Nós temos um Sol, o nosso Sol, e os nossos 8 planetas orbitando em torno desse Sol, mas a nossa Via Láctea é constituída por outros milhões de sóis além do nosso, né? Então, quantas humanidades, quantos habitantes desses orbes e quão diversos são os graus evolutivos que existem, né? E que podem existir nessa nossa galáxia. Estamos falando só dessa galáxia, né? Mas existem outras, né? Outras galáxias. E aqui o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que muitos que nos acompanham aqui no canal do SEBMAB já conhecem. É um livro que foi publicado em 23 de abril de 2023, que vai trazer um capítulo para cada planeta. Então, o organizador é o professor Adelande Ferraz, que hoje é o vice-presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o SEBMAB, sob a coordenação do espírito Teresa de Lisieux, a que foi na Terra Santa Teresinha de Lisieux em sua última encarnação. A médium é a Michele Sobrinho, que através da mediunidade foi possível chegar até nós essas revelações sobre a vida nos mundos do nosso sistema solar. E com esse conteúdo é possível para nós compreendermos melhor a afirmativa de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Então vamos seguir, porque nós estamos tratando da lei de justiça, amor e caridade. Precisamos compreender ela para nós, né? Para a natureza humana de maneira geral. Então, Kardec começa falando da justiça e direitos naturais. Ele pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está na natureza humana esse sentimento da justiça? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, né, da justiça, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Então, essa resposta está aqui em parte e nós podemos concluir. Realmente está na natureza, né? Na natureza humana, o sentimento de justiça. E esse sentimento se desenvolve com o progresso moral. Então, de forma muito inteligente, como nós percebemos em todos os aspectos da codificação kardeciana, Allan Kardec pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? E não é assim mesmo, né? E eles nos esclarecem: é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram o sentimento da justiça, né? As paixões, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, as nossas inferioridades ainda ligadas às paixões fazem com que a gente veja as coisas de um prisma falso, porque nós misturamos esse sentimento de justiça que nós temos na nossa natureza com as nossas paixões, né? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? Se misturam a esse sentimento.
Por isso que nós consideramos justo uma coisa que para outro é injusto, ou vice-versa. É o nosso estado evolutivo do momento ainda, né? Como se pode, então, definir justiça? Pergunta Kardec. E aí nós vamos, com essa resposta, nos remeter a Jesus. Vejamos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, né? Respeitar o direito dos demais é fazer justiça. E Kardec estende, ampliando a pergunta na letra A. Que é o que determina esses direitos? Então, são duas coisas que determinam esses direitos: a lei humana e a lei divina ou natural. Porque existe a lei humana criada de acordo com os costumes, né? São leis próprias dos homens, os costumes, os lugares, a época. Mas esses direitos, eles variam com o progresso das luzes. Regula esses, essas leis regulam as relações sociais. É preciso que elas existam criadas pelos homens, mas elas progridem, elas mudam, elas não são imutáveis como a lei natural. As leis dos homens, elas mudam. Graças a Deus, né? O progresso é lei. É preciso que mudem. Vide a Idade Média. Aquilo que lá na Idade Média era lei, para nós hoje seriam aberrações, né? E a própria lei atualmente continua mudando. Nós vemos aí a criação de leis como a defesa dos animais, como a defesa das mulheres, porque até certas décadas atrás existia a chamada defesa da honra. Através dela, né, com esse fundamento, se absolviam assassinos, né? Porque matavam mulheres alegando defesa da honra. Isso não existe mais na lei, né? Então, nenhum homem hoje vai ser absolvido com essa justificativa, né? Mas era aceitável pela lei humana umas décadas atrás. Mas a sociedade progride, a civilização progride, né? E a lei natural. A lei natural, ela é aquela que está na nossa intimidade, ela é própria da vida privada. São atos que competem ao tribunal da consciência. Eles estão na consciência. Então, vejamos nesse exemplo que foi dado, né, da defesa da honra. O homem, quando era absolvido com essa alegação, ele poderia estar dentro da lei humana. Era cumprida a lei, mas não era feita a justiça. Porque a justiça, que são as leis de Deus na nossa consciência, está lá dizendo que nós não devemos matar, nós não devemos prejudicar o próximo, né? Então Deus colocou na nossa consciência as leis. Nós temos ela em estado latente e elas vão se desenvolvendo conforme o nosso progresso moral. Por isso as leis humanas mudam e baseada na lei natural, na lei divina que não muda, tá? Então a justiça é respeitar os direitos dos demais, de cada um. E nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que a gente encontra na parte terceira, das leis divinas ou naturais, a lei de justiça, de amor e caridade, nós encontramos essa pergunta fundamental para o nosso crescimento espiritual, para todo aquele que se interessa em fazer a sua evolução de forma consciente. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos vêm nos esclarecer. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Não temos aqui Jesus? Temos aqui Jesus. Todo o seu ensinamento de amar ao próximo.
né? Tanto é que trazemos aqui uma afirmação de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, é respeitar o direito do outro. Ser caridoso está implícita a justiça na caridade, porque ser caridoso é ter benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Kardec faz o seguinte comentário: o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo. Esse é o amar, amai-vos uns aos outros como irmãos. Nós queremos para o outro, para o meu irmão, aquilo que eu quero para mim, né? Isso é ver o outro, amar o outro como irmão. Esse é o ensinamento que a espiritualidade nos traz e que nos dá claramente, que patenteia para nós esse caráter cristão da doutrina espírita, né? Ser espírita é ser cristão. Então, Kardec continua no seu comentário: a sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, aquilo que eu quero para mim, eu quero também para o meu irmão. É o meu direito, o próximo também tem o direito. Sigamos então para entender como é a lei de justiça, amor e caridade nos mundos habitados do sistema solar. Vamos começar com Santa Teresinha de Lisieux. Na pergunta 43, ela vai dar uma visão geral para nós do sistema solar, do nosso sistema solar. O sistema solar é um dos mais simples da Via Láctea, que acolhe sistemas mais complexos em número de astros em seu conjunto e na atividade e estrutura física mais aperfeiçoadas de seus integrantes. Então, o nosso sistema solar é um dos mais simples da Via Láctea. Existem outros sistemas, né? Nós mostramos lá a Via Láctea com seus milhões de sóis, que são mais complexos, tem um número de astros maiores, tem atividades e estrutura física mais aperfeiçoados, né? E dos seus integrantes também, essas estruturas dos integrantes. Então, nós estamos nos mais simples. Ainda falando do sistema solar, na pergunta 44. O ritmo da vida é de auxílio constante, contribuindo os seres superiores para o aperfeiçoamento dos inferiores. Devido às constantes mudanças no universo, acolhendo sistemas novos astros e despedindo-se daqueles que cumprem os ciclos de transformação, sempre se projeta novo panorama, em que é possível destacar a diversidade. Olha aqui como Santa Teresinha está mostrando para nós a diversidade de graus evolutivos que existem no sistema solar. Ou melhor, existe nos sistemas, né, na nossa Via Láctea. O nosso sistema solar é um dos mais simples, né? Mas ela está falando aqui que o ritmo do sistema é constante, é um ritmo de auxílio, né? Tem um auxílio constante dos superiores auxiliando os inferiores. E os planetas e os astros, alguns são novos astros, outros astros se despedem porque já se cumpriram os ciclos de transformação. Então, ela está mostrando aí a lei também de progresso e de destruição também, porque a matéria ela vai se transformando, né? Estrelas morrem, nascem outras estrelas, os sistemas recebem novos astros, que vão receber espíritos ali para a sua jornada evolutiva. Então, tem muita diversidade, né? Mas o principal aqui, olha, os seres superiores contribuem para o aperfeiçoamento dos seres inferiores dos diversos orbes.
Vamos conhecer um pouco de cada planeta em relação à lei de justiça, de amor e de caridade. O planeta Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, que os cientistas da nossa Terra acreditam que a vida ali seria impossível, porque tem como base a nossa condição de existência biológica, né? Porque lá é o mais próximo do Sol, uma temperatura altíssima, né? Então, eles têm como um planeta que não tem vida. Mas, no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, nós vamos estudar os diversos graus de rarefação da matéria. Então, junto com aquilo que a ciência já descobriu e já estuda e já sabe, vem a revelação espírita, né? Que é esse conteúdo que Santa Teresinha de Lisieux nos trouxe. Então, vamos conhecer aqui um pouco do planeta Mercúrio. Ela diz: no sistema solar, a importante orbe que abriga espíritos generosos e sensivelmente adiantados, que cumprem os desejos de Deus em cada oportunidade recebida. Nós destacamos aqui que esses espíritos que habitam, que estão morando lá, habitantes do planeta Mercúrio, cumprem os desejos de Deus. Podemos ver aqui uma correlação: desejos de Deus, leis divinas. Eles vivem de acordo com as leis divinas. Eles já são mais adiantados. Compreenderam na intimidade o valor de cada espírito e de cada ação executada com verdadeira humildade e devotamento a Deus. Outro planeta onde os espíritos que lá habitam são mais adiantados em relação a nós do planeta Terra, que é o planeta Vênus. Na pergunta 117, Aderlande pergunta a Santa Teresinha: entre os habitantes de Vênus há desigualdades sociais? Vejamos aqui como é que entra a vigência da lei de justiça, de amor e caridade no planeta Vênus. Todos trabalham pelo bem-estar geral e já compreendem e sentem que só há harmonia e felicidade se todos estiverem bem. Em uma hipótese em que algum habitante se encontre em carência, todos se movimentariam a fim de auxiliar e elevar o irmão necessitado. Olha só que interessante. Um irmão que estivesse em carência é uma hipótese, né? Porque lá não tem esse tipo de carência que nós temos aqui na Terra. Porque lá todos trabalham para o bem-estar geral. Só tem harmonia e felicidade se todos estiverem bem. Então, se algum estivesse menos bem, né, em carência, todos se movimentariam ao fim de auxiliar e elevar o irmão necessitado. É a vivência da lei de amor, né? Justiça, amor e caridade. Ajudar o próximo naquilo que é necessário. Se eu tenho o direito de estar bem, em harmonia, feliz, o meu irmão também tem esse direito, né? Então, todos se movimentam ali para o bem-estar geral. Esses são os habitantes do planeta Vênus, outro planeta rochoso, assim como nós da Terra. Mercúrio ainda é mais adiantado do que Vênus. Nós vemos isso no livro, né? O livro deixa isso claro, dos planetas rochosos. Primeiro em evolução é Mercúrio, depois vem Vênus, depois vem Marte e depois o planeta Terra. A gente está ali no último degrau, né? Como o planeta de seres ainda pouco evoluídos, planeta de expiação e provas. O planeta Júpiter, para nos dar o exemplo da lei de justiça, amor e caridade, como que essa lei está acontecendo lá?
Ele é um dos gigantes gasosos, é o maior planeta do nosso sistema solar e também é o planeta mais evoluído do nosso sistema, tá? Então, o próprio Kardec já havia trazido informações sobre Júpiter, tendo oportunidade até de fazer entrevistas com habitantes do planeta Júpiter, assim como Mozart. Nós vamos ver aqui uma citação sobre a arte. Santa Teresinha nos apresentando o planeta Júpiter. Em grande destaque há o planeta Júpiter, influenciando material e espiritualmente a todos os astros que compõem o sistema solar. Olha só, então ele influencia todos os astros, ele funciona como um irmão maior de todos, né? Como um irmão mais velho, vamos dizer assim, influenciando todos os astros que compõem o sistema solar. Em profunda comunhão e interação com os amigos do plano espiritual, outra revelação, né, que os habitantes que estão vivendo em experiências corporais lá em Júpiter interagem com os planos espiritual de lá, recebem e executam as instruções de luz, contribuindo para o progresso geral. Esse é Júpiter. E ela continua. As expressões artísticas tão comuns entre os habitantes se destacam em todos os cantos, manifestando a beleza. Exercitam constantemente a religiosidade por meio de expressões elevadas de trabalho e gratidão ao Criador, e buscam a todo instante auxiliar aqueles que, mesmo em orbes e astros diversos, necessitam de amparo e estímulo para o bem. Então, Júpiter auxilia a todos. E a gente vê claramente no livro Mundos Habitados no Sistema Solar que existe uma lei de solidariedade entre os mundos. Que a solidariedade é lei, está dentro da lei de justiça, amor e caridade. Então, estamos entendendo que o amor também é lei, né? E se manifesta nesses locais, nesses orbes, onde as comunidades, os habitantes vivem de acordo com essas leis, praticando o bem, né? Então, além de auxiliarem o próprio planeta, os próprios habitantes entre si, eles auxiliam aqueles que precisam de amparo e estímulo para o bem, mesmo estando em outros orbes como nós. Então, quando ele fala aqui, ela, né, Santa Teresinha, das expressões artísticas que estão em todos os cantos, nós lembramos o espírito Mozart, que é o espírito originário do planeta Júpiter, que veio reencarnar aqui na Terra para nos auxiliar nessas questões da sensibilidade, né? Então, o planeta Júpiter é um dos planetas do nosso sistema que nos auxilia também com reencarnações ou encarnações aqui na Terra de espíritos que vêm em missão. Vamos para outro planeta agora, o planeta Netuno, que está lá no final, né, em distância do Sol, está mais distante. Então, a Derlande pergunta: em que nível se pode ver o senso de fraternidade entre os habitantes de Netuno? Olha só a resposta. Todos os habitantes se reconhecem como irmãos, nutrindo fortes sentimentos de afeto. Possuem forte afinidade entre si e semelhança de objetivos, o que os torna extremamente unidos, vivendo em harmonia. Olha que beleza, gente, como essas sociedades já são avançadas moralmente, como já estão vivendo essa lei de justiça e amor e caridade de forma plena, porque na descrição que Santa Teresinha nos traz, a gente vê aqui a harmonia, os sentimentos de afeto, a afinidade, a união, né,
entre os habitantes desse planeta, que é o planeta Netuno. E aqui, para finalizar, os planetas que nós vamos trazer hoje como exemplo, o planeta Urano, né, que é um planeta ali próximo do planeta Netuno. Segundo Santa Teresinha, eles se relacionam, né? E olha o que ela afirma sobre o planeta Urano. Urano é um planeta que abriga espíritos que formam sociedades pacíficas e desenvolvidas. Os habitantes bem compreendem a vida e as leis de Deus, trabalhando em harmonia para o bem-estar de todos. Mais uma vez, meus irmãos, nós vemos aqui nessas afirmações de Santa Teresinha, trazendo esse conhecimento sobre como é a vida nos outros planetas do sistema solar, que a Terra, o planeta ainda menos evoluído, né, que recebe auxílio de irmãos, né, e que nós ainda os desconhecemos, mas eles nos conhecem, né, todos os outros planetas, os habitantes nos conhecem, né, nós ainda, pela nossa condição moral, ainda não conseguimos, né, detectar essa vida ou comunicação com esses seres de outros planetas, né, isso só vai acontecer em momentos muito à frente, quando a Terra tiver no período de regeneração, né? Bem lá para frente, e nós vemos aqui que a compreensão das leis de Deus é fundamental para esse processo evolutivo. Né? Mais uma vez, reforçamos a importância da doutrina espírita, nos trazendo esse conteúdo dos espíritos superiores sobre as leis divinas, e que o homem só é infeliz porque se afasta das leis de Deus. A compreensão das leis de Deus depende do nosso progresso, do nosso amadurecimento espiritual e do nosso progresso moral. É preciso que a gente se dedique aos valores do espírito, aos valores do espírito eterno, né? Deixando a nossa inferioridade, para que possamos acessar essas leis na nossa intimidade e praticarmos na nossa vida de espíritos, espíritos imortais que somos, essas leis, em especial a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, hoje nós vimos a definição de caridade, né? Nós vimos a definição de justiça, e transparece de todas essas respostas que nós lemos aqui a lei de amor, a lei até de solidariedade entre os mundos, entre aqueles que sabem e podem mais e já estão felizes, auxiliando aqueles que ainda estão em outra etapa da jornada, né? Como nós aqui do planeta de expiação e provas, onde ainda o sofrimento é tão grande. Mas esse estudo também serve para que a gente compreenda melhor, como nós falamos, a afirmativa de Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai, que o progresso também é lei, que nós chegaremos lá. Nós também seremos o planeta de regeneração e continuaremos a nossa evolução como planeta, né? Até sermos planetas mais felizes também. Então, aproveitemos a nossa oportunidade de estudo, de conhecimento, de oportunidade de trabalho, para que a gente vivencie as lições do Mestre, que nos ensina o tempo todo o amor, o fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E assim, vamos trilhar essa jornada de forma mais consciente, de forma mais eficaz e satisfatória, amando o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então, fica o convite para a leitura do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, e já anunciamos que vai acontecer a publicação de um segundo volume, em que não só Santa Teresinha de Lisieux, que ela já trouxe convidados para esse primeiro volume, mas o segundo volume também receberá a contribuição
de habitantes desses outros planetas, contando, né? Descrevendo ali a realidade das suas vidas nesses planetas e da interação com o planeta Terra, né? Inclusive desse futuro de regeneração que nos aguarda e dessa comunhão com esses outros habitantes também. Então, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos por terem nos ouvido e pedimos a Jesus que continue conosco e nos dê bom ânimo. Muito obrigada.